Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. No começo, confesso que não sentia grande coisa por ele. Quer dizer, sentia uma certa atração, o achava bonito, mas não era um sentimento assim, sabe? Aos poucos, no entanto, à medida que o fui conhecendo melhor, ele foi me conquistando, despertando algo mais em mim. Até porque ele me tratava de um jeito assim tão carinhoso, me fazia sentir especial. Fazia quase 3 meses que estávamos juntos. E olha, apesar de não ser muito tempo, nessa altura, eu já estava convencida de que ele era realmente uma pessoa incrível, maravilhosa. E se bem que, por outro lado, eu sabia muito pouca coisa a seu respeito, para não dizer quase nada. Enquanto ele já conhecia o pessoal da minha casa, ele nunca tinha me levado para conhecer a sua mãe, por exemplo. E eu vivia cobrando isso, querendo saber quando que ele ia me levar na casa dele. Aliás, eu não conhecia nenhum parente do Maico. Na verdade, nenhum amigo. Pelo que me contou, sua mãe era auxiliar de enfermagem. Trabalhava em 2 empregos, quase nem parava em casa. Por isso era complicado. Mas assim que pintasse uma chance, a gente ia se conhecer. Pelo menos era o que ele vivia me prometendo. Vez ou outra, a gente ia a um barzinho que eu gostava muito de frequentar. Tinha um cara que tocava violão e cantava. E tinha um repertório tão bacana, sabe? Músicas românticas. Eu adorava ir lá, escutar uma música, tomar um chopp. Antes de conhecê-lo, eu só ia com alguma amiga. E às vezes, cheguei a ir sozinha mesmo. Naquela sexta-feira, lembro que estávamos justamente nesse bar. Eu e ele, curtindo uma música. Entre um gole e outro, trocávamos um beijo, um carinho. Lembro que estávamos ali juntos, quando de repente, aquela moça se aproximou da nossa mesa e limpou a garganta como se quisesse se fazer notada. Eu olhei para ela e vi que não a conhecia. O Maicon se virou para ela também. E olha, a reação dele quando olhou para essa mulher foi no mínimo esquisita. A impressão que me deu foi de que ele meio que se assustou. Sei lá, sem contar que ficou assim meio... Era como se tivesse visto um fantasma. Não falou nada, mas ela já foi tomando a palavra. Oi, Maicon, tudo bom? Não sabia que você frequentava esse barzinho? Senti uma entonação esquisita na sua voz. Sei lá, um tom de sarcasmo, talvez. Para minha surpresa, ele não abriu a boca. Ficou mudo, olhando para ela com a mesma cara de assustado. Nisso, ela se virou para mim e me encarou. Eu sustentei o olhar da mulher, fiquei olhando para ela também. Até porque estava curiosa, né? Nunca tinha visto na vida. E pela intimidade que ela mostrou ali com o Michael, fiquei com a pulga atrás da orelha. Até que ela falou: não vai me apresentar para tua amiga? Falou aquilo se dirigindo a ele, só que olhando para mim. Em vez de esperar que ele respondesse, eu já fui me adiantando. Eu sou a Silmara, mas não sou amiga não, viu? Sou namorada dele. E você quem é? Ela fez uma expressão assim meio de assombro. Depois deu um sorrisinho. Ah, você é a namorada dele? Muito prazer. Eu sou a Jennifer, uma amiga. Aliás, sou vizinha do Maicon. Né, Maicon? Olha, eu escutei aquilo e não sei. Senti que ela frisou demais aquela palavra. Namorados. Sou vizinha do teu namorado. Não falei mais nada. Só fiquei olhando. Principalmente para ele, que até aquele momento ainda não tinha
dito uma palavra sequer. Olha, ficou um clima bem xarope. Ficou um clima bem pesado ali na mesa. Nisso, ela falou de novo. Foi bom te ver, Maicon. Eu vou deixar vocês à vontade, tá bom? Aí se virou para mim e sorriu. Sabe aquele sorrisinho forçado? Depois se afastou. Olha, eu fiquei olhando para a cara desse homem, não sei durante quanto tempo, à espera de que ele abrisse a boca. O cara não tinha dito uma palavra. Sabe, ele não falava uma vírgula. Desde que aquela mulher apareceu ali na mesa, ele não abriu a boca. Quando eu vi que ele não ia dizer nada mesmo, falei eu. Não vai dizer nada, Maicon? Por que você ficou desse jeito aí por causa dessa mulher? Vocês são vizinhos mesmo? Num fio de voz ele respondeu, todo atrapalhado. Claro que sim. Por quê? Não sei. Você ficou tão estranho quando ela chegou, não disse nada? Ele disse que não tinha nada a ver. Aí olhou assim pro lado, não sei se para ver se a fulana tinha se afastado mesmo. E só então falou, aliás, vamos embora. O chope já começou a me empapuçar. Embora? A gente acabou de chegar. Ele ficou muito assustado. Mas mudou de um jeito. No fim, terminamos aquele chope, ele pediu a conta. Claro que ele ficou daquele modo, por causa daquela mulher. Não sou nenhuma tonta, né? E só eu sei o quanto aquilo me deixou mal. Cheguei a pensar que os dois pudessem ter alguma coisa um com o outro. Ou ter tido no passado, sido até namorados, quem sabe? Só isso para explicar a reação dele. Porque não foi normal. O fato é que tudo isso me incomodou muito. Depois, inclusive, enquanto ele me levava para casa, eu não falei de outro assunto. Eu queria saber, sabe, quem era aquela mulher e por que é que ele tinha reagido daquele modo. Só que ele ficou falando por monossílabos, usando de desculpa aqui, fazendo rodeio, dizendo que eram só amigos, que nunca teve nada com ela. Olha, os dois poderiam até não ter tido nada, no passado ou no presente. Podiam, de fato, ser só amigos. Só que depois daquela noite, eu senti que ele mudou comigo. Nem de longe lembrava o mesmo Maicon de antes. Ele que sempre foi tão carinhoso, tão atencioso, sempre me tratou como se eu fosse uma princesa, passou a me tratar com indiferença. E foi uma coisa assim, de uma hora para outra. Sempre com a cabeça no mundo da lua. Eu perguntava o que estava acontecendo. Ele sempre dizia a mesma coisa, que não era nada. E não sei porquê, mas algo aqui dentro de mim me dizia que fosse o que fosse que estava acontecendo com ele, tinha a ver com aquela tal de Jennifer. Sabe, ele passou a desmarcar encontros, a inventar desculpas pra gente não se ver. Comecei a ficar muito preocupado. De todo modo, fui tentando relevar. Até que uns 10 dias depois, combinamos de almoçar juntos. Ele ficou o tempo todo estranho. Até que no fim, quando saímos do restaurante, eu reclamei, aliás, mais uma vez, que não estava gostando daquele jeito dele. Mais uma vez perguntei, tá acontecendo alguma coisa com você, Maicon? Você não é o mesmo. Sabe, eu falei, seja sincero. Você se cansou de mim? Se você não sente nada por mim mais, não quer continuar comigo, é só dizer. Qualquer coisa é melhor que o teu silêncio. Ele ficou me olhando assim durante um tempo, até que deu um suspiro. Olha, eu não queria que a gente tivesse chegado nesse ponto, Silmar, mas você tem razão.
Acho que vai ser melhor mesmo a gente dar um tempo. Você está terminando comigo? É isso? Ele ficou quieto. Só que não precisava mais dizer nada, né? Qualquer bobo entenderia. Olha, aquilo me calou fundo. Porque mesmo que eu tenha dito todas aquelas palavras, não esperava que ele tomasse aquela decisão. Comecei a chorar na mesma hora. Nem chegamos a nos despedir. Depois de um tempo, como ele não dizia mais nada, simplesmente virei e comecei a caminhar. Sabe? Estava terminado oficialmente o nosso namoro. Qualquer pessoa, por mais ingênua que fosse, chegaria a essa conclusão. Olha, não deu para acreditar que tudo estivesse terminado. Eu não consegui nem trabalhar mais naquele dia. Só queria chorar. Apesar de tudo, eu ainda achei que a gente fosse voltar a conversar. Só que ele não me procurou. Como eu também fiquei na minha, nunca mais nos falamos. Sofri muito, porque já estava gostando dele de verdade. Depois de um tempo, resolvi lhe mandar uma mensagem. Mandei só um oi. Aí, caso ele respondesse, a gente conversaria. Eu diria que estava sentindo a sua falta, com muita saudade. Tentaria marcar um novo encontro. Só que a mensagem nem chegou a ser entregue. Depois eu concluí que ele deveria estar me bloqueando. Olha, minha vida se tornou uma tristeza depois disso. Embora eu tenha tentado de todas as formas seguir em frente, né, do jeito que dava. É difícil quando você está apaixonado e por um motivo ou por outro a pessoa termina. É a vida, mas a gente custa para se acostumar. Perto de completar 3 meses que ele tinha se afastado, achei que já era hora de começar a sair de novo, me divertir. Até porque eu precisava fazer alguma coisa para superar aquilo que tinha acontecido. Passei a sair de novo com as minhas amigas. Inclusive, voltei àquele barzinho em algumas oportunidades. E numa dessas vezes, eu estava ali com a minha amiga, bebendo, curtindo a música, quando de repente, adivinha quem entrou pela porta? A tal de Jennifer. Cheguei a levar um susto. Ela e outra moça. Devia ser uma amiga. Levei um susto, até porque eu a tinha conhecido quando estava ainda com o Maicon. Senti aquele tremor assim no corpo todo, porque nada me tirava da cabeça, sabe, que o fim do nosso namoro, meu e dele, tinha alguma coisa a ver com aquela mulher. Eu não conseguia entender por quê, mas eu achava. Ela demorou para me ver. Ou então, fingiu não ter me visto. Tanto que ela e aquela outra pegaram uma mesa, pediram bebidas ao garçom e ficaram ali conversando. Somente depois de uns 15 minutos, nossos olhares se cruzaram pela primeira vez. E ao me reconhecer, o semblante dela se transformou. Pensei até que ela fosse dar uma disfarçada, ficar na dela, mas não. Para minha surpresa, levantou e se aproximou da nossa mesa. Me apontou o dedo, assim, com aquele mesmo sorrisinho falso, e perguntou: "Você não é aquela que estava com o Maicon aquele dia?" Devolvi o sorrisinho forçado e perguntei se estava tudo bem. Ela balançou a cabeça assim: "Mas e aí? Tudo bem? Cadê o Maicon? Vocês continuam namorando?" "Não, a gente terminou." "Sério? Nossa, que surpresa." Dava para sentir a ironia na voz dessa mulher. Não só na voz,
na cara dela toda. Ficou por ali. Ela se despediu, disse que ia me deixar à vontade ali com a minha amiga. Só que assim que fez menção de voltar lá para a mesa dela, eu a chamei. Sei lá o que me deu. Escuta, posso te fazer uma pergunta? Já que você é amiga do Maicon, vizinha dele, né? Você sabe me dizer se ele anda saindo com alguém? O Maicon? É, o Maicon. Aliás, quero te fazer uma outra pergunta. Você e ele, por acaso, já tiveram alguma coisa? Já foram namorados, sei lá? Pro meu espanto, ela riu. Eu e o Maicon namorados? Mas nem que ele fosse o último homem da face da terra, aquele safado. Ué, safado por quê? Em vez de responder, ela falou aquilo como se estivesse conversando com si mesma. Não sei como a minha irmã aguenta, viu? Se fosse ela, já teria expulsado aquele traste de casa há muito tempo. Claro que ela falou para eu ouvir. E eu escutei aquilo e, a princípio, não entendi. Perguntei: como assim? E ela não se fez de rogada para responder. Olha, pelo jeito, você não deve saber de nada mesmo, né? Eu não sou amiga do Maicon, coisa nenhuma. Falei aquilo para não complicar a vida dele aquele dia. Eu não sou amiga, sabe o que eu sou dele? Eu sou cunhada dele. O Maicon é casado com a minha irmã. Tá brincando? Tô brincando não. São casados há quase 10 anos, se você quer saber. Tem 2 filhos. E desde os tempos de namoro, a gente sabe que ele é pronta com ela, né? Minha irmã é uma tonta. Olha, eu não sei como não desmaiei na cadeira. Pensem no estado em que eu fiquei quando ela falou aquilo. Tudo bem, já fazia 3 meses que eu e ele já não tínhamos mais nada. Mas, do mesmo jeito, eu fiquei muito abalada de saber que ele era casado. Tinha 2 filhos. Me levou na conversa aquele tempo todo. Ela me disse que não tinha me contado aquele dia porque não queria estragar a situação dele. Viu que ele ficou apavorado, né? E falou que também não tinha contado nada para a irmã, que tinha visto a gente junto, mas que deu uma dura nele. Ou seja, deve ter sido por isso que ele mudou comigo depois daquilo e depois resolveu se afastar. A tal de Jennifer devia ter ficado no pé dele, quem sabe até ameaçado. E aí ele resolveu mudar. Olha, eu me senti ainda pior. Hoje sei que foi até bom, mas só Deus é que sabe o que eu sofri. Sofri com o fim do nosso namoro e depois por saber que tinha sido feito de boba aquele tempo todo. E depois ainda para conseguir superar. Quer dizer, nem sei se dá para dizer que superei, né? Porque ainda penso muito nele. Ainda lembro de tudo que a gente viveu. E por incrível que pareça, mesmo sabendo que no fundo foi uma coisa boa, que ele não vale nada, isso deu para entender assim, com muita facilidade, ainda sinto sua falta. Não o quero mais para mim, claro que não. Até porque agora sei que nunca cafajeste. Mas o que eu posso fazer se sinto tanta saudade, mesmo sabendo que ele não vale nada? Sabe que às vezes eu ainda acho que o amo. Outras vezes, isso para mim não é achismo, é uma certeza. Vai entender. É como diz a letra daquela música: te amo, mas vivo a fugir desse amor. Não dá para ficar cara a cara. Eu queria esquecer, mas se te vejo, o coração dispara.
Ah, Maicon, queria dizer que tudo é diferente, que tudo é ao contrário. Queria dizer que te esqueci, que não sinto tua falta, que para mim você foi como um vento que passou. Queria gritar ao mundo que superei, que não te amo mais, que consegui te arrastar do pensamento e do coração. Mas se fizer isso, se disser todas essas bobagens que eu queria dizer, mas não posso, infelizmente, sei que estarei apenas mentindo a mim mesmo.